Olá amigos, eu sou Rogério Sampaio, sou advogado e quero nesse vídeo me dirigir de uma forma especial aos meus amigos pastores, ministros do Evangelho. Eu, além de advogado, também sou pastor e quero nesse vídeo trazer alguns esclarecimentos para os meus colegas de ministério e quero também aproveitar essa oportunidade para apresentar o nosso escritório de assessoria contábil, jurídica e de administração de imóveis. O nosso escritório já trabalha há mais de 20 anos com contabilidade e assessoria jurídica especializado em igrejas e entidades sem fins lucrativos. A nossa matriz fica no Rio de Janeiro e nós temos o nosso escritório filial aqui em Rio das Ostras, na região dos Lagos. E eu quero, nesse vídeo, pastor, apenas tratar de alguns assuntos que podem ser de suma importância para você e para a sua igreja. O artigo 150 da nossa Constituição Federal, ele fala da imunidade tributária para as instituições religiosas e sem fins lucrativos. Então, existem muitos benefícios que as nossas igrejas podem lançar mão e muitas vezes não fazem por desconhecerem. Só para deixar alguns exemplos para os amados pastores, quando se trata de tributo, de imposto, as igrejas são totalmente imunes, elas não têm a obrigatoriedade para pagar. Por exemplo, IPTU, lá do seu imóvel, do seu templo, ele é isento, IPVA, IPI, todos esses tributos que muitas vezes a gente acaba pagando, que vem embutido nas contas, eles são isentos pela Constituição Federal. Uma outra coisa importante também é o ICMS. Talvez, pastor, você está na sua labuta no dia a dia e ainda não percebeu que você tem pago 30% a mais na sua conta de energia. Se você pegar a sua conta de energia da sua igreja, e você olhar num campo, lá no corpo da fatura, você vai ver 29% de cobrança de ICMS. Uma cobrança totalmente ilegal. Talvez você está onerando 30% a sua conta de energia, de modo que você não precisava estar pagando isso aí. Agora é preciso entrar com um processo administrativo a fim de retirar essa cobrança de ICMS da sua conta de energia. Por exemplo, pastor, se você vai adquirir uma Kombi, uma van, um veículo para a sua igreja, ela tem imunidade tributária, então não há que se falar em pagamento de IPVA. Se o veículo está em nome da igreja, se o veículo serve para os trabalhos da igreja, então nós não temos a obrigatoriedade de pagar o IPVA. E tantas outras coisas, tantos outros assuntos que talvez seja importante para a sua igreja. Quando a gente se fala do ministério pastoral, pastor, ele, pela lei do INSS, ele é considerado um segurado obrigatório. Então, se você recebe, pastor, ajuda mensal, através de prebenda, através de ajuda ministerial, você passa a ser um segurado obrigatório. Você tem a obrigação de contribuir para o INSS, não é facultativo, é obrigatório. Nós estamos vendo também crescendo muito esse assunto do vínculo pastoral. Existem algumas decisões que alguns juízes têm entendido que quando o pastor desvia sua função pastoral, ele deixa de exercer só a função pastoral para exercer algumas outras funções agregadas. É o pastor que fica o dia inteiro na igreja, mas ele está na secretaria, ele atende o telefone, ele sai para dirigir o carro da igreja. Então acaba que os juízes estão entendendo que ele está exercendo uma outra atividade que não aquela prevista na Constituição, que não gera o vínculo, que é a essencial vocação ministerial e pastoral. Então existem tantos outros assuntos que a gente vai estar abordando em outros vídeos para trazer conteúdo e informação para vocês. A responsabilidade civil que recai sobre a igreja, sobre o pastor que é responsável da igreja. Eu quero contar um caso concreto bem rápido para você entender. Muitas vezes a gente está fazendo obra na igreja e a igreja está empolgada e os irmãos chegam para ajudar, aquela coisa toda muito rudimentar e muito sem estrutura nenhuma. E muitas vezes acontece um acidente, alguma coisa com aquele irmão. Aconteceu isso conosco numa igreja, numa das nossas igrejas. Um irmão voluntário estava trabalhando no teto da igreja, fazendo manutenção no teto da igreja. Ele simplesmente caiu e morreu dentro do templo. E quando a gente percebeu, o irmão estava morto,
O irmão não tinha carteira assinada, não estava trabalhando, não pagava o seu INSS. Isso gerou um problema enorme para a igreja. E isso acontece no dia a dia de muitas igrejas. Os irmãos se reunindo para fazer coisas e muitas vezes serviços perigosos, que pode gerar um acidente, alguma outra coisa que vai fazer com que a responsabilidade civil recaia sobre a igreja e sobre o pastor. Como é que se resolve isso? Um simples contrato de trabalho voluntário. Os irmãos que vão se submeter à atividade mais perigosa e mais difícil, é preciso que ele assine um termo, um contrato de trabalho voluntário para a igreja, para que se porventura acontecer alguma coisa, a família, que muitas vezes não faz parte da igreja, não esteja processando a igreja e a igreja não responda civilmente e criminalmente junto à justiça. Então, pastores, isso é só um pouquinho dos muitos assuntos que nós queremos tratar e informar vocês. Então, eu quero me despedir aqui nesse curto vídeo, mas quero deixar com vocês essa porta aberta, o nosso contato. No final desse vídeo, nós estaremos inserindo o nosso contato. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consulta, faça contato conosco, totalmente gratuito, não será lhe cobrado nada. Então, pode ligar para a gente, faz contato conosco e nós estaremos à disposição e será um prazer estar informando vocês sobre outros assuntos, ok? Pastores, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Um abraço.